todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-los. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos nesta noite. Te louvamos pela oportunidade de chegarmos até a tua casa. Como é bom, Senhor, ter o privilégio de nos reunirmos aqui, para juntos sermos edificados pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer, porque o Senhor nos faz nesta noite mais do que vencedor, por estarmos aqui na tua presença. Receba, ó Deus, a nossa eterna gratidão e permaneça nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome o seu assento. Meus irmãos, como boa parte dos irmãos sabem, nós estamos numa sequência de mensagens baseado no tema A Igreja e o Culto. Esse é o tema geral dessa sequência de mensagens e nós estamos utilizando a primeira carta aos Coríntios para fazer as exposições do texto pautada nesse tema geral. Eu sei que boa parte dos irmãos que estão neste culto ou que estão nos acompanhando através das plataformas digitais, da internet, do YouTube, eles vêm acompanhando essa sequência de mensagens e sabem que nós passamos no último culto no capítulo de número 7. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 8, aonde nós vamos dar sequência no estudo que a gente vem fazendo sobre como que deve ser o proceder da igreja e como deve ser a organização do culto para também os nossos dias. No capítulo de número 7, irmãos, nós vamos perceber que Paulo, ele deixa de tratar dos problemas relatados pela família de Cloe, os problemas como o partidarismo, como a imoralidade, como o litígio. Paulo deixa de tratar desses temas, desses problemas no capítulo de número 7 e passa a utilizar um método de respostas. A partir do capítulo de número 7, nós vamos perceber claramente que a proposta do apóstolo Paulo agora não é combater os problemas internos daquela igreja. A proposta de Paulo agora é responder às perguntas que foram direcionadas para ele através de uma comissão de obreiros. No capítulo 7, a pergunta ou as perguntas que Paulo recebe, elas tratam exclusivamente do problema ou do assunto do casamento. Foi o tema abordado na nossa última ministração. Agora, já no capítulo de número 8, nós vamos perceber que Paulo vai alterar o assunto.
Paulo não vai tratar no capítulo 8 acerca do casamento. Agora, a dúvida que Paulo vai esclarecer é sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. O que seriam essas coisas sacrificadas aos ídolos? No contexto do apóstolo Paulo, eram refeições, eram alimentos que eram oferecidos a deuses pagãos, e depois do culto, parte desse alimento era também digerido pelas pessoas. Eu quero trazer essa informação para os irmãos, para que os irmãos entendam que no contexto do capítulo 8, Paulo está tratando de comidas sacrificadas aos ídolos. No entanto, o tema central desse capítulo e de alguns outros capítulos que vêm na sequência é falar sobre a liberdade cristã. Por quê, pastor? Porque as pessoas que se convertiam em Corinto, elas tinham práticas, elas tinham costumes, elas tinham hábitos, elas tinham comportamentos que vinham do contexto cultural e religioso deles. Por exemplo, eles tinham o hábito de irem até o templo da deusa Afrodite, ou um outro nome, ou a deusa Diana. Eles iam até lá, e havia dentro desse templo sacerdotisas, mulheres que cultuavam a deusa Afrodite. E aí o que essas mulheres faziam? Elas ficavam aguardando todo tipo de alimentação, especialmente carne, para consagrar, para oferecer em sacrifício a deusa Afrodite. A partir dessa oferenda, eles acreditavam que não só a vida individual, como os negócios daquela pessoa, passavam por um momento de prosperidade. Era como se a partir do momento de ingerir, de comer aquelas comidas sacrificadas, eles passavam a ter prosperidade, riqueza. Os negócios iam de vento a polpa, eles iriam progredir. E existiam muitas crenças acerca dessas alimentações. Eu estou abrindo aqui um parênteses para dizer aos irmãos que se os irmãos voltarem para o texto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos perceber claramente que essa prática de oferecer animais em sacrifício a deuses não era apenas exclusividade de Israel. Eu não sei se vocês se lembram, mas Abraão ofereceu sacrifício, Jó oferecia sacrifício de animais, muitos outros reis, profetas, muitos outros homens notáveis da Bíblia, eles recebiam a orientação que o verdadeiro culto, eles tinham que sacrificar um animal e oferecer a o Deus ou a sua divindade. Isso acontece desde o Gênesis. Eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira família da face da terra, os dois filhos, Caim e Abel, Abel ofereceu um cordeiro ao Senhor, um animal ao Senhor. Então essa prática de pegar algum tipo de alimento ou animal e oferecer ao Senhor, era uma prática comum das religiões do contexto bíblico. Então aqui, quando nós chegamos no capítulo de número 8, Paulo vai tentar resolver esse problema. Por quê? Porque muitas pessoas tinham saído do paganismo, muitas pessoas tinham saído da velha vida de oferecer sacrifícios a esses deuses, e por incrível que pareça, alguns ainda estavam vivendo essa prática. Por quê, irmãos? Porque quando era oferecido um sacrifício, quando era oferecida uma oferta, essa oferta ela tinha pelo menos 3 destinos. Quantos destinos? 3. O primeiro destino era o destino que era oferecido à divindade, ou seja, eles pegavam a melhor parte do animal sacrificado e queimava ao Deus que eles estavam oferecendo culto. A segunda parte era oferecida para os sacerdotes. Sempre, isso foi padrão, tá? Isso era padrão. Uma parte era oferecida à divindade, a outra parte era oferecida
ao sacerdote, ao responsável pelo culto, e a terceira parte era devolvida para o ofertante, para que o ofertante também pudesse usufruir daquela alimentação e daquele sacrifício. Uma vez que o ofertante recebia a sua parte, muitos não tinham condições de consumir todo aquele sacrifício que era oferecido. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam uma parte que era deles, e muitos consumiam, e quando eles não consumiam, eles vendiam, eles passavam para, digamos assim, para os açougues, e os açougues passavam a comercializar aquela carne que já tinha sido oferecido aos deuses pagãos. Então existia um problema muito sério, porque as pessoas se convertiam e alguém via alguém sentado comendo a carne, ou quem sabe comendo um churrasco, para você entender, de uma carne que já tinha sido oferecido aos deuses. Aí o que isso produzia nos crentes? Existiam dois grupos. Tinha os crentes mais fortes, que não tinham uma consciência fraca, então eles pensavam assim: não, quem que é o ídolo? O ídolo não é nada. Eu comprei essa carne, foi do açougue. Quem criou esse gado foi o fazendeiro, fulano de tal. Isso aqui não pertence aos demônios, não pertence aos deuses. Isso aqui pertence a Deus. Logo, eu vou pegar essa carne e vou comer tranquilamente. Só que ali passavam, eu vou chamar de novos convertidos, mas na verdade eram uns crentes fracos de consciência. Aí eles passavam e pensavam assim: meu Deus, o pastor está comendo carne sacrificada a Afrodite. A líder do ciclo de oração, eu vi ela sentada próximo do templo, e ela estava se deliciando com aqueles manjares que eram oferecidos aos demônios. Então esses dois grupos começaram a criar uma grande animosidade entre eles. Fato foi que eles decidiram escrever para Paulo: Paulo, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos comer, mas se eu comer e comprar no açougue e comer dentro da minha casa, não causa nenhum problema. Mas se de repente algum irmão vê, se algum incrédulo vê, se alguma sacerdotisa do templo da Afrodite vê, alguém vai se escandalizar com o meu comportamento. Então eu quero trazer essas informações para os irmãos, para que os irmãos entendam que a principal razão pela qual Paulo escreve o capítulo 8 é para solucionar o problema das coisas sacrificadas aos ídolos. Porém, irmãos, o assunto não é especificamente comida, o assunto é testemunho. O assunto é: o que eu faço pode escandalizar alguém? O tema central: qual que é a minha liberdade? Eu posso fazer tudo o que eu quero, ou de repente, se eu tiver algum comportamento, alguém pode se escandalizar? Então, para a nossa aplicação, é basicamente isso. No entanto, nós vamos voltar o nosso olhar aqui para o texto, para o capítulo de número 8, e nós vamos perceber que, além de Paulo tratar de uma forma geral da liberdade cristã, existem muitas lições espirituais que nós extraímos dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E esse é o meu objetivo nesta noite. Por quê? Porque não vai dar para eu tratar tudo. Só para os irmãos terem uma ideia, eu gostaria que vocês conhecessem essa informação que eu vou trazer agora. O assunto era sobre coisas sacrificadas aos ídolos, no capítulo de número 8. Só que você vai perceber que a argumentação que Paulo utiliza passa pelo capítulo 9, passa pelo capítulo 10 e chega no capítulo de número 11. Por quê? Porque o problema estava na comida. O problema estava no ato da alimentação. E todos nós precisamos comer. E aí nós vamos perceber, e eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estou olhando para o Cícero, e olhar para ele me inspira nesta noite. Eu quero abrir um parênteses para dizer que o assunto principal era o sentar à mesa, era comer ou não comer. Aí nós vamos perceber, irmã Aparecida, que o que era para unir a igreja de Corinto separava, e o que era para separar, eles acabavam se unindo. Quer ver um exemplo?
A mesa era um tema que eles precisavam estar unidos, porque a mesa fala de quê? De comunhão. A mesa fala de afinidade. Quem senta na nossa mesa são pessoas que desfrutam de um relacionamento conosco. Eu digo quem senta na nossa mesa, é claro que é na cadeira, tá? Mas quem toma a nossa mesa, quem tem acesso à nossa mesa, é porque é uma pessoa que desfruta de relacionamento. Então, quando o assunto era comida, que era para produzir comunhão, eles se dividiam. Mas quando o assunto era para se afastar, eles se uniam. Se isso não fosse verdade, a conviver com os ídolos, com as comidas sacrificadas aos ídolos, era para eles se afastarem disso. Mas eles estavam fazendo exatamente diferente. O que era para eles fugir, eles se aproximavam. O que era para eles deixar de fazer, eles faziam. Será que a igreja de Corinto parece comigo? Será que quando o momento é de comunhão, tem contenda? Será que quando o momento é para eu me afastar, é para eu me desligar daquele contexto, eu estou me aproximando, eu estou inspirando-me no Cícero hoje para dizer isso para alguém? A gente precisa fazer uma avaliação na nossa vida e se perguntar ao Senhor: será que um ambiente que era para eu me aproximar, eu estou me afastando? Ou será que um ambiente que era para eu me afastar, eu estou me aproximando? Então são perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Eu estou fazendo para mim, e eu espero que você faça para você nesta noite. Amém? Só esse parênteses, nós vamos voltar para o texto, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 3. Nós vamos mostrar para os irmãos que, embora o apóstolo Paulo esteja falando sobre as coisas sacrificada aos ídolos, ele divide esse texto em algumas partes. O primeiro, nós vamos encontrar do versículo 1 ao 3, aonde o apóstolo Paulo vai tratar do tema central desses capítulos. Qual é o tema central desses capítulos, pastor? Eu vou dizer para vocês, para nós ganharmos tempo. O tema central desses capítulos é o amor. O amor é o tema central, e Paulo vai fazendo um trocadilho entre o conhecimento e o amor, do versículo 1 até o versículo de número 3. Nós vamos perceber aqui que Paulo vai dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo vai dizer aqui: se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Então, do versículo 1 ao 3, Paulo vai trazer luz ao tema central desses capítulos, que é o tema do amor. Prova isso, pastor. Paulo diz assim no capítulo de número 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Paulo está tratando de todos esses assuntos, mas o tema central é o amor. Por que o tema central é o amor? Porque o amor é que nos marca. O amor é que nos identifica. O amor é a nossa principal identidade. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Eu quero dizer para alguém nessa noite: a pessoa precisa te conhecer como cristão, não pelo jeito que você fala, com o seu evangelicadez, eu não sei se existe isso, mas pela sua gíria evangélica. A pessoa não tem que saber que você é crente, não apenas pelas suas roupas, não apenas porque ela sabe que você carrega uma Bíblia. As pessoas precisam reconhecer que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus por força do amor. É o amor que nos identifica. É o amor. O amor é a nossa principal característica. Eu vou só fazer uma consideração para você não confundir o que eu estou falando. Quando Paulo está falando sobre o amor, Paulo não está falando sobre sentimento, tá? Paulo não está falando sobre sentimento. Amor, Paulo está falando sobre atitude.
Amor, Paulo está falando sobre comportamento. É isso que nos identifica. Amor não é o que eu sinto, amor é o que eu faço. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não fala que amor é sentimento, amor é atitude. Então não adianta você esperar amar alguém, você tem que tomar a decisão de amar. Não adianta. Aí você fala assim: meu Deus do céu, pastor, é porque você não conhece o meu colega de trabalho. Você não conhece o clima lá na empresa. Pensa numa mulherada que conversa. Todo dia tem confusão, todo dia tem fofoca, todo dia tem que disse-me-disse, todo dia eu tenho que ficar gerenciando conflito. Pastor, tem gente que é difícil demais amar, mas você precisa tomar a decisão de amar. Esse é um ponto muito sério. Então, do versículo 1 até o versículo 3, você vai encontrar o trocadilho que Paulo faz entre o conhecimento e entre o amor. Do versículo 3 ao versículo 6, nós vamos perceber que Paulo vai trazer os argumentos apresentados aos irmãos que tinham uma consciência forte. Você vai perceber claramente. Porque tinha um grupo que era mais tranquilo. Isso não me atinge. Isso não afeta a minha consciência. Eu posso ter esse comportamento que eu não fico escandalizado. De fato, às vezes eu observo alguns comportamentos de alguns irmãos e não me escandaliza. Mas existem outros que ficam escandalizados dependendo do seu comportamento. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então existem situações, existem comportamentos que para nós não tem nenhum impacto. Eu faço isso, eu não me sinto acusado, eu tenho certeza que eu não estou pecando, a minha consciência está tranquila. Mas Paulo vai dar instruções aqui para os irmãos que tinham uma consciência firme, que eram considerados fortes, e também para os irmãos que tinham uma consciência fraca. Ele vai dar instruções. Então, no capítulo 8, do versículo 3 ao 6 e do 8 ao 10, Paulo vai trazer argumentos aos irmãos fortes, só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 3. Ele diz assim: no tocante à coisa ou à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então o que ele está dizendo? Para aquela pessoa que tinha uma consciência forte, ele já sabia: o ídolo não é nada no mundo, só há um Deus. Então ele está classificando uma pessoa forte, uma pessoa que tinha total clareza de quem ele era e quem era Deus. Eu estou dando um exemplo. Mas o interessante aqui é que ele vai também mostrar os argumentos de um crente fraco. O forte tinha uma forte consciência. E o fraco, pastor? Me dá um exemplo. Capítulo 8 e o versículo de número 7. Ele diz assim: olha, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, o grupo dos fortes tinha o conhecimento de que só há um Deus, que o ídolo não é nada. Mas o grupo dos fracos ficava pensando assim: meu Deus, eu estou comendo isso aqui, e isso aqui está sendo oferecido a tal Deus. Então ele se contaminava, porque tudo que eu não faço por fé é pecado. Então existiam esses dois grupos. O que irmã Luzia, que fazia diferença na consciência do forte e na consciência do fraco?
qual era o item que fazia diferença? Sabe qual era, meu irmão? O conhecimento. Um dizia para o outro: eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que existe só um Deus. Eu sei que o ídolo não serve para nada. Eu sei que se eu orar aqui, se houver alguma maldição sobre esse alimento, vai sair em nome de Jesus. Esse era o comportamento do crente forte. Mas o crente fraco ficava pensando: meu Deus, eu vou pegar isso aqui, porque isso aqui foi consagrado a tal, vou jogar isso fora, isso tem maldição. Então essas coisas que existem nos nossos dias hoje, já existiam naquela época. Agora, pastor, Paulo nos ensina a ser forte ou fraco? De que lado que Paulo estava? Eis a questão. Aí nós precisamos olhar para o texto, porque o que vai fazer a diferença do crente forte para o crente fraco é o entendimento, é o conhecimento, é o saber, é o pensar. Agora me permita fazer uma colocação aqui. Paulo começa o texto dizendo assim, que o conhecimento e o saber ensoberbece, deixa orgulhoso, e é comum. E o que ele prossegue dizendo? Mas o amor edifica. Ele traz argumentos do conhecimento, mas ele traz argumentos do amor. Ele faz um trocadilho. Permita-me eu fazer uma explicação para os irmãos. Conhecimento é bom, sim ou não? Mas conhecimento sem amor é orgulho. Conhecimento sem amor não resolve. Tem muita gente que bate no peito e diz: não, eu conheço. Mas isso não significa, isso não estou defendendo você não conhecer. Entenda isso. E eu quero falar em alto e bom som. Eu não estou fazendo apologia, defesa a você ser uma pessoa sem conhecimento. Não é isso. Porque tem muita gente que se fala assim: Deus usa o humilde, ele dá glória a Deus. Deus usa o ignorante, ele fala louvado seja Deus. Deus usa o pequeno, ele sai pulando. Mas eu preciso dizer para você que Jesus usa o sábio, Jesus usa o inteligente, Jesus usa os capacitados, Jesus usa todos. É só você ler a Bíblia, a história de Daniel, cheio de inteligência, cheio de conhecimento, mas uma coisa fazia diferença na vida de Daniel: ele era cheio do Espírito Santo. Então o que faz a diferença na minha e na sua vida não é o certificado, mas o que faz a diferença é você ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ter amor para administrar o seu conhecimento. Uma igreja sábia, uma igreja inteligente, uma igreja educada, uma igreja ensinada, jamais vai se alegrar com a ignorância. Tem gente que tem orgulho de não saber, irmão. Vocês sabiam disso? Eu não sei. Nossa, que maravilha. Uma coisa é a pessoa que não teve acesso ao conhecimento. A outra coisa é achar que o conhecimento atrapalha. O conhecimento atrapalha se não houver amor. O conhecimento atrapalha se você não tiver o Espírito Santo. Aí você vai ser soberbo, você vai ser arrogante, você vai ser agressivo, você vai ser impaciente. Mas se você procurar o conhecimento, mas também procurar ser cheio do Espírito Santo para ser conhecido de Deus, você vai fazer toda a diferença. Me permita dizer isso com todas as palavras. Me permita dizer isso. Não glorifique a Deus se alguém desejar que você permaneça sem saber, sem conhecimento. Não glorifique a Deus. Apesar de que eu disse há mais de 12 anos atrás para um amigo meu que hoje é doutor, eu disse para ele que a ignorância, não saber, é um quarto confortável, com climatização e com uma cama muito boa.
Porque todo conhecimento produz em nós o desconforto de ter que avaliar. Quando você conhece, você tem que avaliar. Você precisa julgar. E aí, quando você toma a decisão de não conhecer, você fica livre do exercício de ter que avaliar se é certo ou errado. Mas quando você sabe o que é certo. Quando você sabe que alguma coisa é da vontade de Deus. Quando você tem conhecimento, você tem discernimento do bem e do mal. Quando você tem discernimento, você sabe o que agrada ou o que não agrada a Deus. Agora é muito simples e muito cômodo você olhar para si e dizer: não, eu não preciso saber. Então, o que atrapalha não é o conhecimento. O que atrapalha é o conhecimento sem amor. É o conhecimento sem respeito ao outro. É o conhecimento sem paciência. Porque muitas vezes as pessoas fazem muitas afirmações hoje que a gente percebe que é por falta de conhecimento. Alguém disse que a internet deu voz aos idiotas. É uma frase muito pesada. Mas todo mundo escreve o que quer na internet, tendo ou não conhecimento. E eu fico preocupado com aquelas pessoas que estão instruídas hoje através dos recortes. Até que nós paramos de fazer recorte das palavras do pastor Liliel, porque hoje é muito preocupante. Você prega uma mensagem inteira, cheia da graça de Deus, aí você manda uma lacração, a pessoa vai lá e corta e começa a publicar em todas as redes sociais. Aí daqui a pouco você está famoso, está todo mundo te criticando, está todo mundo te elogiando, está todo mundo te cancelando e você não sabe por quê. Por quê? Porque as pessoas hoje estão assim. Pega um recorte da sua fala e faz daquilo uma verdade. Sim ou não, senhores? Mas nós olhamos para a Bíblia e percebemos o que nós precisamos é de viver o amor de Deus. Então, a última parte desse texto, a primeira é do versículo 1 ao 3, que Paulo faz o trocadilho entre o conhecimento e o amor. A segunda parte são os argumentos fortes do apóstolo Paulo a respeito dos irmãos fortes, do capítulo 8, versículo 3 ao 6. Depois ele apresenta a fraqueza dos fracos, capítulo 8, versículo 7 e também versículo do 9 ao 12. E ele conclui no versículo de número 13, aonde que eu quero mostrar para os irmãos. É por isso que se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ô irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem coisa que eu leio na Bíblia que eu tinha vontade que não tivesse aqui. Porque, irmão Marcos, o meu comportamento, eu tenho que pensar no irmão mais fraco da igreja. Eu tenho que pensar no irmão que teve pouco acesso. Eu tenho que pensar numa pessoa novo convertido, ou que ainda não evoluiu, ainda não tem maturidade cristã. O meu comportamento, ele precisa também ser condicionado a isso. Vocês entendem o que eu estou falando nessa noite? Eu tenho conhecimento, eu sei que isso não é pecado, mas isso é o suficiente? Não. Eu vou contar uma experiência. Uma certa vez, eu saí do estado de São Paulo e fui para uma região diferente da minha igreja. Lá em São Paulo, a nossa igreja, ela tinha uns costumes bem tradicionais ainda, que eu sei que tem alguns irmãos aqui que lembram disso. Não podia usar televisão. Quantos aqui é da época que... Olha ali, tem bastante gente. Olha aí, gente do céu. Levanta a mão que eu quero ver os amigos de Noé, de Matusalém. Deixa eu ver. Levanta a mão, gente. Olha que maravilha. Ó. Bastante gente. Não estava no dilúvio, mas atolado o pé na lama, né? Conhecer os animais primogênitos. Mas era assim, irmão Moisés. Não podia usar televisão.
E eu saí de São Paulo dessa igreja e fui fazer uma visita no local juntamente com os jovens. Eu estou dando um exemplo da televisão, mas tinha outros costumes. Não usava joia, não usava cortar o cabelo. Se visse um irmão na igreja de jeans, misericórdia. Camiseta. Quem aqui é dessa época? Ah, lá tem bastante gente, hein? Ô glória. Vou só pregar costume agora. Ivandir, levanta a mão, viu? Você mais o Claudinei disse. Agora quem está aqui é o irmão Elci, né? O meu Elci e Noé é da mesma geração. Brincadeira, meu amigo. Então não podia fazer nada. E eu saí desta igreja e fui para uma outra localidade. Cheguei lá, irmã Maria, os jovens se reuniram. Eu fiquei lembrando do Flávio. Os jovens se reuniram e tinha um missionário. Vamos se reunir na casa do pastor, porque lá vai ter um missionário que foi jovem junto com a gente. E a gente vai reunir na casa desse pastor e vamos abraçar esse missionário. Ele foi líder nosso aqui. Eu não sabia quem era, irmão Celino. E fui. Cheguei lá, eu já achei estranho. Quando nós chegamos, o pessoal tudo reuniu. Quando eu vi o missionário, todo mundo reuniu. Eu já achei aquele negócio esquisito. Todo mundo reuniu para assistir um filme. Eu falei, gente, eu pensei que a gente ia ver o missionário. Eu pensei que ele ia compartilhar a experiência da obra missionária. É sexta-feira. Eu pensei que a gente ia reunir aqui para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. A minha cabeça era essa. Cheguei na casa do pastor, o pessoal reuniu. Oh, missionário tal, que alegria, que alegria. Todo mundo à vontade, comemorando. Nossa, que bênção que você está aqui no Brasil de volta. Que alegria tal. Reuniu todo mundo na sala para assistir um filme. E aqui, o bonitão não assistia televisão. Eu fiquei deslocado, velho. Não assistia televisão. Eu já achei estranho, né? Aí quando é fé, sai do quarto. O pastor, dono da casa, com bermudão até aqui. Aí que eu escandalizei mesmo. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Esse povo aqui está tudo desviado. Se você nunca viveu uma experiência dessa, pode ter certeza que seu papai e a sua mamãe já acompanhou. Eu fiquei escandalizado demais da conta. Porque na minha cabeça, a gente ia se reunir sexta-feira para orar, para buscar Deus, para compartilhar as experiências espirituais. Cheguei lá, os jovens se reuniram no maior clima de paz, no maior clima de comunhão, comemorando o retorno do missionário, abraçando o missionário. Mas infelizmente, na minha cosmovisão cristã, estava todo mundo ali desviado. Então o que eu estou pregando aqui é que o meu comportamento, a minha liberdade, ela tem que ser administrada com responsabilidade. Vocês estão me entendendo? Que às vezes o meu comportamento para mim é uma coisa natural. O missionário lá alegre, falando em outra língua, mas não era estranha, era a língua do país que ele estava. E a gente comemorando, todo mundo rindo, de repente ligou a televisão, nós vamos assistir filme. Eu falei, agora está todo mundo perdido mesmo. Fiquei lá deslocadinho da Silva. Por quê? Nós precisamos tomar cuidado. Não é porque o meu conhecimento, a minha experiência, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba produzindo o quê? Escândalo. A gente vai fazer com que a outra pessoa peque. Então isso dá para a gente aplicar em toda a nossa vida. O que faz a diferença é eu saber as Escrituras, é eu conhecer a doutrina. Porque às vezes no início da nossa caminhada, nós recebemos muita informação de costume, mas tinha pouca Bíblia, tinha pouca doutrina, tinha mais, era costume. Era, não era assim? Teve um dia que eu cheguei no culto de doutrina lá em São Paulo, agora não tem mais, acho que de vez em quando o Misael usa.
Mas eu cheguei no culto de doutrina lá, e era difícil, irmãos. Quantos aqui só entravam em culto de doutrina com o cartão de membro? Deixa eu ver. Gente do céu. Vocês são crentes da minha época. Está todo mundo na sessão nostalgia agora, né? Você só entrava na reunião de oração se tivesse com cartão de membro. Quem aqui era dessa época? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, Misael. Aqui, ó, é da época. E eu doidinho para batizar, irmão, doidinho para vir no culto de doutrina. Cheguei lá, o primeiro dia, todo satisfeito com o meu cartão de membro. Agora eu vou, porta fechada, né? Porta fechada, não era? E um obreiro dos mais legais na porta. Eles colocavam o mais tranquilo na porta. Era assim? Era aquele obreiro que fazia assim, ó. Pode entrar. Anotava no papelzinho quem vinha. É dessa época aí, Jolito? Participou, né? Eu entrei todo satisfeito no culto. E o irmão começou a pregar ali, irmã Lídia, começou a pregar. De repente ele começou a falar dos prendedores de gravata. E eu tinha um prendedor de gravata aqui, rapaz, eu não sabia que não podia usar. E ele tome no prendedor de gravata. E eu fui encolhendo assim, encolhendo. Quando eu olhei para o lado que ninguém estava vendo, eu fui, tirei o prendedor e coloquei dentro da camisa. Eu não tinha paletó, irmãos, na época. Eu não tinha. Aí eu achei que eu estava todo chique, de camisa, gravata, e botei o prendedor com Nefel, irmão, pá no prendedor, chamando de vaidade. Eu fui encolhendo, nunca mais eu usei um prendedor de gravata. Aqueles dourados, bonitos que o Misael, nunca mais. Mas é porque? Por força dos ensinamentos. E às vezes, o saber e o conhecimento, ele vai gerando mudanças em nós. A gente vai tomando conhecimento que algumas coisas, às vezes, não se faz necessário ensinar. O que precisa ensinar é o crente amar. O que precisa ensinar é o crente dar bom testemunho. O que precisa ensinar é o crente viver em paz. O que precisa ensinar é o crente ser cheio do Espírito Santo. Quando ele tem esse ensinamento, tudo aquilo que é de excesso, ele vai deixando de forma natural. E aí, o que faz a diferença, como eu disse para os irmãos, era o fato de Paulo só saber a doutrina. Mesmo assim, Paulo sabendo, ele chega à conclusão de dizer assim: se eu comer carne e eu escandalizar o meu irmão, eu vou deixar de comer carne. Agora você vê que sacrifício, irmãos? Fique de pé os irmãos que gostam de churrasco, deixa eu ver. É de pé que eu quero convidar vocês. Olha lá, os irmãos que gostam de churrasco, deixa eu ver. Olha lá, verdade, os irmãos que gostam de churrasco, deixa eu ver. Pode subir as irmãs também. Você pode olhar para o lado para descobrir quem é que não gosta de churrasco. Vocês imaginam, obrigado gente, pode sentar. Vocês imaginam se eu chegar aqui para vocês e dizer assim, ó, gente, eu escandalizo com churrasco. A partir de hoje, não tem churrasco. Não fala para o Luciano não, viu? Lá do Rodrigues e nem o irmão lá que tem açougue, o irmão Jean. Só que aquelas carnes eram sacrificadas aos ídolos. Agora, como é que Paulo faz isso? Paulo era um homem mais preparado intelectualmente. Foi um homem mais eficiente na obra missionária. Mas ele deixou para mim e para os irmãos que o mais importante não é a minha liberdade. O mais importante é que eu não sirva de pedra de tropeço e atrapalhe a sua vida, a sua salvação. Eu não posso. A igreja é para ganhar, irmãos. A igreja não é para perder crente. Deixa eu dizer isso de novo para alguém entender. O seu testemunho não é para afastar os não crentes. O seu testemunho é para ganhar almas.
Paulo diz assim, ó: eu fiz-me de forte para os fortes, e eu fiz-me de fraco para os fracos. Para quê? Para que através de todos os modos eu venha ganhar alguns. Então o mais importante é o meu testemunho. Qual o objetivo? O meu testemunho para eu ganhar almas para o reino de Jesus, para eu glorificar o nome de Jesus, ainda que sem abrir na minha boca. Se eu não estiver enganado, é Charles Spurgeon que diz: pregue em todo tempo, se necessário use as palavras. Pregue em todo tempo, mas se necessário use as palavras. O que é que significa isso? Você prega todo o tempo com o seu testemunho. Então Paulo é um homem mais preparado intelectualmente, mas não tenha esse homem mais preparado intelectualmente que um dia ele não tem um encontro com Jesus e Jesus não muda completamente a vida dele. Jesus disse assim: esse daí é para mim um vaso escolhido, criado aos pés de Gamaliel, doutor. Mas o Senhor olhou para ele e falou: eu vou usar a vida de Paulo. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite, especialmente a juventude. Olha aqui para mim: a sua intelectualidade, os seus conhecimentos não são impedimentos de você ter uma vida com o seu Deus. Toda a sua formação acadêmica não te dá o direito de achar que você é melhor do que ninguém, porque Jesus pode te usar lá na faculdade, Jesus pode usar você lá no seu trabalho, Jesus pode fazer com que você seja um destaque lá, mas não para a sua vaidade, para que as pessoas entendam que o Senhor é na sua vida, que o Senhor é quem te capacita. Então Paulo é um homem de maior preparo intelectual e também eficiência missional, ou seja, Paulo foi um missionário mais eficiente. Mas isso não atrapalhava a sua vida com Deus. Tem uma coisa interessante aqui para os pregadores e para os mestres da Bíblia. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo de número 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Parece um negócio esquisito, né? Mas se eu citar aqui uma frase de Sócrates, registrada por Platão, você vai saber. Alguém aqui já ouviu a frase: eu sei que nada sei? Alguém aqui já ouviu essa frase? Muita gente. É uma frase atribuída a Sócrates, registrada por Platão. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, só com as palavras inspiradas de Paulo. Ele está dizendo aqui: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, o mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Quem sabe, não diz que sabe. O irmão Misael está me ajudando aqui. Quem sabe, não fica debatendo no peito, dizendo que sabe. Agora, por outro lado, irmãos, Paulo enaltece o saber. Vamos voltar para a Bíblia para concluir, porque isso aqui não é uma apologia ao analfabetismo. Não é uma defesa para você não buscar conhecimento. Olha o que está no capítulo de número 8, do versículo 3 ao 6. Primeira coisa, o texto diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Mas antes, olha o que Paulo diz no versículo de número 3: se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Então é fácil. É conhecido de Deus quem o ama. O conhecimento, ele não antecede o amor. O amor vem antes do conhecimento. Posso compartilhar um negócio com vocês aqui? Quando o pastor conversou comigo, há alguns anos atrás, me fazendo algumas perguntas para me convidar para ser um pastor de tempo integral.
eu ia deixar a minha atividade profissional para me tornar pastor com exclusividade. Aí ele me chamou, fez a mim algumas perguntas. No entanto, eu também fiz a ele. Ele fez as perguntas pertinentes. Aí eu disse para ele assim: pastor, o que é que eu preciso para ser um pastor de tempo integral? Sabe o que o meu pastor respondeu? Quem quer saber? Você precisa de amor. E aí eu pensei que ele ia falar um monte de coisa, um monte de competências espirituais, um monte de conhecimento, mas a resposta que ele me deu é: você precisa de amor. Então o que Paulo enaltece o saber? Paulo enaltece dizendo assim: olha, o conhecimento não antecede o amor. Ele diz assim: olha, se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Então primeiro você ama a Deus, depois você se torna conhecido dele. Então o amor vem primeiro. O amor vem primeiro. O amor vem primeiro antes de qualquer conhecimento. O amor vem primeiro. O amor vem primeiro. Ou você não conhece ninguém que tem muito conhecimento, mas quando você chega num evento, ele está fazendo as atividades mais iniciais. Ou você nunca viu o doutor limpando o chão, cuidando da igreja, cuidando do estacionamento. Ou você nunca viu o diretor de empresa, CEO, eu não sei o nome que você dá, quando chega aqui por amor, ele fala: pastor, deixa eu ir buscar o convidado, pastor, deixa eu levar lá. Ele não importa, irmão disse, se a estrada é de terra, ele não importa se é longe, ele não importa se a estrada é esburacada, ele faz por amor, porque não é o título que ele tem na parede, é a paixão que ele tem por Jesus, e ele sabe que ele vai fazer qualquer esforço para que o evangelho seja pregado. Eu quero encerrar glorificando a Deus por isso. Paulo enaltece o saber, como? Dizendo que o ídolo não é nada. Como que Paulo enaltece o saber? Dizendo assim: olha, eu tenho consciência que existem muitos deuses, ou muitos que se acham deuses. Paulo enaltece o saber quando ele diz assim: há um só Deus, de quem são todas as coisas. Paulo enaltece o saber dizendo: olha, há um só Senhor, Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Talvez você não tenha um título na parede, mas se você tiver consciência de que Jesus é tudo para você, que Jesus tem o controle da sua vida, que Jesus controla a sua empresa, que Jesus sabe o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Quando você tem esse conhecimento, eu preciso que você glorifique a Deus comigo. Você é uma pessoa que tem o saber do alto sobre a sua vida. Oh glória! Paulo enaltece o saber, porque ele sabe que ele vai fazer tudo para que aqueles crentes não percam a salvação. De pé, por favor. Deixa eu dizer uma coisa de aplicações finais. O texto do capítulo 8 tem expressões onde que Paulo reconhece que o conhecimento não é para todos e não é de todos. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você. Logo, Paulo reconhece também que a liberdade cristã de quem é forte não poderia ser uma pedra de tropeço para quem é fraco. Em casa, depois, quem tiver curiosidade, vocês vão compreender que Paulo vai tratar desse mesmo problema para a igreja de Roma. E quem quiser ler em casa, leia.
capítulo 14 e capítulo 15 da carta aos Romanos. 14 e 15. Vocês vão perceber claramente. Vocês vão perceber claramente que o forte não pode desprezar o fraco, e o fraco não pode julgar o forte. Então, quem se acha fraco, cuidado com o julgamento, achando que todo mundo, só porque não tem o mesmo traje, não tem a mesma aparência, não é crente. Infelizmente, eu quero dizer uma coisa aqui com muito respeito, olhe para mim aqui, isso que eu vou falar é muito sério. Eu gostaria de sugerir a todos nós, jamais ensine atacando outras igrejas. Jamais traga qualquer conhecimento, mesmo que seja diferente do nosso, criticando outra denominação. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: Jesus morreu pelos fracos, Ele pagou o preço. E às vezes a gente, para ensinar o nosso povo, a gente passa a criticar os nossos irmãos. Não façam isso. Não façam isso. Nós não precisamos ensinar o nosso povo dizendo que só essa igreja que tem salvo, dizendo que só nós estamos certos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ensinar a palavra. Nós precisamos pregar a palavra. Existem, e agora quem quiser recortar, que recorte a partir de agora. Existem igrejas no Brasil que eles pregam que só a igreja deles estão certa. Existem denominações no Brasil que pregam que só o estado deles estão certo. Ô irmão, eu fico pensando, sabe o que produz em nós? Divisão. Tem gente que olha para você e não quer nem te cumprimentar com a paz do Senhor. Por quê? Porque alguém ensinou que você não é crente, que você não é salvo, que você não conhece Jesus. É porque ele não leu na Bíblia o que Paulo fez para salvar os fracos. Ele não viu na Bíblia o efeito de um homem pagar o preço para alcançar alguns. E depois a gente fica arrogando para si que só nós somos crentes, só nós conhecemos a palavra. Não, ensina a Bíblia sem criticar outra denominação, sem falar mal do seu irmão. Porque você fazendo assim, você vai viver o evangelho de Jesus Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que tem hora que eu sou muito sutil em fazer alguns comentários aqui, porque eu aprendi de uma forma muito difícil, que existem pessoas, e eu falo isso não para defender quem é liberal com usos e costumes, mas tem gente que não usa a roupa que eu uso, não usa terno e gravata, mas tem um testemunho de crente. Eu não sei se você conhece alguém assim, que prega muito mais do que eu que uso o microfone, mas a vida é íntegra, é um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, meu irmão, desculpe, aplicação pessoal, não julgue pela aparência, não julgue pela aparência. Nós vamos ter muita surpresa da parte de Deus, muitas surpresas. Então o nosso dever é dar um bom testemunho de Jesus Cristo. Cuidado com quem bate no peito e diz: não, é só a minha igreja, é só o meu pastor, são só os hinos da harpa. Irmão, tem pessoas sendo salvas com um pedaço da Bíblia, e nós carregamos 66 livros aqui e batemos no peito e achamos que fazemos alguma coisa para Jesus. Eu preciso te dizer isso: tem gente que pega uma frase da Bíblia e consegue evangelizar uma multidão. Paulo, passando em Atenas, ele viu um espaço, ele viu um monumento dizendo: ao Deus desconhecido. Ele falou: é a brecha aonde eu vou falar de Jesus, aonde eu vou falar do Deus Criador, aonde eu vou expressar o amor de Deus através de Jesus Cristo. Então Deus precisa nos dar estratégias
para nós não escandalizarmos ninguém. A igreja não é para botar incrédulo e nem crente para fora. A igreja é para pregar o evangelho e salvar, e jamais nós sermos pedra de tropeço. Alguém nessa noite para Jesus? Todos são crentes? Nós vamos encerrar o culto. Pastor Claudinei vai orar e vai encerrar com todos vocês dando a bênção. E eu quero pedir o apoio dos obreiros para a ministração da ceia, para aqueles que vão participar após o culto. Deus abençoe a todos, especialmente aqueles que fizeram um esforço adicional. Há um pedido de oração em favor de Isabelle, de Luca, filha do diácono irmão David. Eu quero chamar aqui à frente para nós orarmos por ela. Ela está com uma pequena inflamação e eu vou pedir para que um dos obreiros desça lá para ungí-la. Há mais alguém nessa noite que precisa da bênção da saúde? Deixa eu ver. Se você assim precisar, venha rapidamente, que o pastor Claudinei irá orar por você. E eu tenho certeza que nessa noite Jesus pode te dar vitória. Venham, por favor, bem rapidinho, que assim que encerrar a oração e a bênção final, nós vamos ministrar ceia para os irmãos que vieram com esse propósito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento. Boa palavra que nós aprendemos da parte de Deus para o nosso coração. Quantos mais precisa da oração? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela ministração da sua poderosa palavra ao nosso coração. Iremos retornar, Senhor, enriquecidos pela tua boa palavra. Senhor, agora nós queremos interceder por essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor, que acreditam no milagre por intermédio da oração da fé. Senhor, toca, Senhor, nesta enfermidade. Repreenda, Senhor, pelo poder do nome do Senhor. O Senhor é maior do que toda esta enfermidade. Deus, o Senhor pode fazer maravilhas aqui nessa noite. O Senhor pode tocar, Senhor, agora. O Senhor pode repreender agora, Senhor, todo o mal. Meu Deus, faça milagres, Senhor, na vida do teu povo. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor continua o mesmo, ó Pai. Por isso nós oramos, mas também nós cremos que o Senhor está fazendo um milagre aqui nessa noite. Permaneça conosco e nos dê uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Repita assim comigo: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolações do Espírito Santo, permaneça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós dizemos juntos: amém.